Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olá, sou eu, Padre Cleidmar Moreira, e estamos aqui com Famílias Restauradas e hoje, uma família maravilhosa que conhecemos, uma história também maravilhosa, emocionante, que vai poder te ajudar no seu dia a dia. E talvez se pareça um pouco com a sua vida, ou então com a história de alguém que você conhece. Né? E nós estamos então aqui na casa do Gilson, da Jussara, então estamos também da Bel e da Bia. Né? Depois nós vamos falar o nome de cada um também. E para começar esse programa, que bom que nós estamos juntos, viu, Jussara, Gil, que bom que nós estamos juntos aqui. Já vamos começar pedindo a bênção sobre vocês. Porque quando nós vamos dar um testemunho, é bom que a gente peça a bênção de Deus, os anjos de Deus também estejam junto conosco, para que sejamos fortalecidos. É isso que eu sempre peço a Deus também, para nos abençoar e nos fortalecer. Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre esta casa, mas também sobre a sua casa. Você que está em casa nesse instante, para que a bênção de Deus recaia sobre você também. Vamos cantar? Fernando está aqui junto conosco já. E se vão aprendendo, vão cantando também. A tua bênção, o Senhor vai derramar aqui. A tua bênção, o Senhor vai conceder a mim. Felizes os que temem o Senhor, felizes os que andam em seus caminhos. Serás abençoado se deixares o pecado, será abençoada sua família e sua casa. Derrama chuva, chuva de bênçãos, derrama chuva, chuva de bênçãos, e as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas. Faz assim comigo, vai. Derrama chuva, chuva de bênçãos, derrama chuva, chuva de bênçãos, e as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas pela tua mão. E é assim que nós começamos este programa, sob a bênção de Deus, sob a graça de Deus, aqui neste lar abençoado, cheio de alegria, quando nós fomos recebidos aqui pelo Gilson, logo a Jussara também, as meninas nos receberam, nos acolheram, para contar um pouquinho da história deles, para edificar um pouquinho também a nossa vida, para nos ajudar. Saber que aqui também tem um povo de fé. Aqui temos o Gilson e nós vamos contar essa história desse casal, dessa família, e que eu tenho certeza de que vai nos ajudar, nos ajudar a nos aproximarmos mais de Deus, mais de Nossa Senhora, entendendo a intercessão dela no nosso meio. Então, aqui o Gilson. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Padre. Jussara, tudo jóia também? Bem, o senhor Padre. Agora, graças a Deus, sim. E é por isso que nós estamos aqui. Casados há quantos anos? 22 anos. 22 anos. Sim. E aí tiveram as meninas, a Maria Isabel, e também a Ana Beatriz, de hoje 19 anos e 14 anos, não é isso? Ótimo. E aí a família junta, a família unida, a família em Deus. Vocês sempre são da igreja? Então, não éramos, quer dizer, eu venho de uma família bem católica. Sim. E muitas vezes chamando-os para ir à missa aos domingos, era uma católica de domingo. Sim. E até que veio essa situação na nossa vida. E que depois nós vamos Isso. contar, E daí vivíamos bem, numa harmonia, achávamos, Hoje avaliando a vida que nós tínhamos, que nós achávamos que era muito boa, não é Podia comparada melhorar. ao que nós temos hoje. Sim. Era E você? Era incompleta.
E você gostava de ir à missa também? Naquela época era sempre protelava. Agora nós não conseguimos ficar sem a missa. Achavam uma desculpa. É. Aham. Era bem isso. Éramos católicos praticantes, não fervorosos, né? Aham. Ou seja, não, vocês eram Não, católicos. éramos católicos. Não eram Não eram praticantes praticantes, e nem efetivos lá Nem nas efetivos. nossas. Agora Entendi. é bem isso. Ótimo. E aí vocês então, as meninas também gostavam de ir à missa? Não. Também não? Não. Então era a maior dificuldade para levar todo mundo à igreja. Era a maior dificuldade. Quantas vezes você foi à missa sozinha? Muitas vezes a missa sozinha, muitas vezes. E daí era sempre um filme, era sempre eu preciso estudar. Futebol, você... Não, eu sou técnico de voleibol, então assim, sempre Mas- tinha um jogo, algum campeonato para ver, ou estava viajando, né, para competições, Aí você sempre arrumava sempre. esse argumento que não podia. E vocês, então, para a gente começar a falar mais ainda de vocês, qual a profissão de vocês? Então, nós somos professores de educação física, nos conhecemos dando aula Sim. numa instituição de ensino e já éramos colegas antes de começarmos a namorar. Namoramos por 2 anos, né? Mais noivado. E assim, muito companheiros sempre, muito parceiros, sempre juntos assim, no mesmo pensamento. Então meio que foi uma coisa natural a gente ficar juntos, a gente namorar, noivar, Essa casar. sequência. Entendi. Foi pelo trabalho, vocês foram se conhecendo e aí foi pintando. Você alguma vez pensou assim, vou casar com essa mulher? Não, na realidade foi bem assim, padre. Eu trabalhava na escola com o voleibol e a nossa coordenadora de educação física precisou de uma substituição, de um professor. E aí eu tinha disponibilidade e fui. E no bilhete dela estava lá assim, ó, você olha ou para essa professora ou para outra professora, que elas já estão nessa área com as crianças menores há mais tempo, tal. Daí eu cheguei na quadra e olhei para uma professora e falei, bem, ela é casada, tal, então vou olhar para outra. E era Jussara, daí eu falei, opa, vou olhar. E aí fui, conversei com ela, porque eu trabalhava com adolescentes e trabalhava com voleibol masculino naquela época. E eram crianças, eram pequenos, 6, 7 anos. Bem Eu não tinha positivo. tanta experiência, eu sabia dar aula, mas não tinha tanta experiência. Daí fui conversar com a Jussara, pedi umas dicas e tal. E aí começou, daí ela falou, já que eu vou te dar aula, então o que eu vou cobrar, não sei o que. Eu falei, paga um jantar. E aí foi. E ali aquele jantar, ali, então, aquele jantar, saiu E o pagamento, casamento. e o pagamento da aula. já saiu há 22 anos aí juntos. Olha, graças a Deus. Fortaleceu mais a parceria. É Ótimo. verdade mesmo. E aí, então, vocês se casaram, Nos casamos. tiveram as 2 meninas, Meu irmã Isabel, uma gravidez bênção, tranquilo, tudo em sem nenhum ordem. problema também. Depois- Nasceram, veio ser a alegria da casa, da família, né? Aí até que 5 anos depois, aí veio a Ana 5 Beatriz. anos, sim. E daí estávamos nessa já em instituição há muitos anos, né? Mais de 20 anos. O Gilson já tinha recém terminado o mestrado dele. Quando de repente, por uma mudança administrativa e tudo, o Gilson foi dispensado. Aham. E quantos anos você trabalhava lá? 22 anos. 22 anos? 22 anos. Ou seja, era algo que já estava estabelecido, né? Já tranquilo. Por sorte, além de trabalhar lá, eu trabalhava numa outra instituição também. Então, trabalhava numa universidade, que eu era aqui em Curitiba. Aham. Então, digamos assim, tirou o chão, mas pelo menos eu tinha um outro vínculo financeiro e tal, né? Sim, Mas exatamente. é claro que o meu forte era nesse lugar. Ótimo. Então, você vai ver o que aconteceu com essa dispensa do trabalho com o Gilson, né? Então vamos para um breve intervalo e ao voltar nós vamos conversar sobre isso. E aí, não saia daí. Espera e você vai ver como é que Deus foi trabalhando a vida dessa família.
Vamos em frente com Famílias Restauradas aqui pela TV Evangelizar. E nós estamos aqui na Grande Curitiba, né? E estamos na casa do Gilson, da Jussara, as meninas, a Ana e a Maria, ou a Bel e a Bia, né? Como carinhosamente os pais as chamam. E também nós estamos aqui para contar um pouquinho da história da vida do Gilson e da Bia, aí da Jussara. Os dois viviam tranquilos, né? Conheceram trabalhando juntos e de uma hora para outra, então, veio o casamento, tudo, de uma hora para outra, então, aquilo que era estável ruiu, né? Veio por água abaixo, que foi a vida financeira, né? Começou ali pela vida financeira, né, Gilson? Você estava bem, tranquilo, profissional, né? E aí? Porque para mim o profissional, claro, a família era em primeiro lugar, mas o forte para mim era a questão profissional. E de uma hora para outra, assim, a questão do desligamento. É claro, as empresas não avisam, né? Não tem uma preparação. Isso eu acho uma falha, né? Sim. E para mim isso, num lugar que eu me achava estável, né? Como referência, 22 anos, né? Passei por funções administrativas, funções, né? Dentro da escola, várias sedes. Então esse desligamento para mim foi um... Você jamais pensou que poderia ser dispensado de lá? Jamais. Nunca se preparou para isso? Nunca imaginei. E o que aconteceu com você? Foi um baque total. Internamente eu não imaginei que ia me mexer tanto. Claro, senti muito, mas internamente me machucou bastante. Você, o provedor da casa, colégio das meninas. Sim. Entendi. E aí eu entrei numa grande depressão. Isso foi logo depois, né, anos depois, foi diagnosticado como uma depressão. É claro que é uma doença que não avisa. Nós sabemos, por ser da área da saúde, por trabalhar na universidade, a gente sabe que é uma doença que está muito forte atualmente. E ela é uma doença silenciosa. E ela, assim, não dá sinais. Porque ela se mistura com várias atitudes do dia a dia da pessoa. Sim. E aí eu entrei nessa profunda depressão, assim, um buraco bem negro mesmo. E essa é uma realidade que acontece com muita gente, em especial com os homens, quando eles... com a parte profissional e também até financeira, porque é o provedor da casa. E muitos quando se aposentam, sabe? Sim. Já atendi muitos e muitos que ao aposentarem entraram em depressão. Parece que é como se a vida acabasse. Deixa de ser útil. Exatamente, isso, por aí. E aí, e você, vendo o marido dessa situação, como é que você fez? Então, na realidade, quando aconteceu essa dispensa, ele tinha recém terminado o mestrado e eu acabei assumindo a casa, achando que estava fazendo um bom negócio. E deixei o Gilson na proposta dele terminar o doutorado dele e tudo, e acabei assumindo, e as coisas no dia a dia tomam a gente. Então eu meio que hoje sei que deixei de olhar por ele, né? Então procurando cuidar de tudo em volta, das meninas, também da parte financeira e dando a estrutura. E eu senti ele muito quieto, muito retraído, mas assim, sempre chamando. Em nenhum momento a gente deixou, nós quatro sempre fomos muito parceiros, assim, sempre fizemos as coisas muito juntas, mas achava assim, que a quietude dele, que a forma com que ele queria ficar sozinho, era justamente a tristeza dessa quebra de vínculo, né? Sim. E eu não sabia que a coisa estava tão grande. E nós tínhamos, em janeiro daquele ano, feito inclusive uma viagem que tínhamos nos organizado há muito tempo. Então, assim, todas as contas pagas, eu achava que estava tudo em ordem. Sim. E daí, numa quinta-feira à noite, eu chego em casa e ele, muito branco e abatido, ele disse: depois que as meninas dormirem, eu queria conversar com você um pouquinho. E eu, tudo bem, fomos até o escritório e ele pegou um papel assim e fez assim, dividiu em 4 e falou assim: Ju, eu estou pensando aqui
você fica com o apartamento, você fica com o carro, e daí eu olhei para ele e falei assim, por quê? Onde é que você vai? E daí ele falou assim, eu não consigo mais respirar, eu não sei quem eu sou, e eu tô indo embora. E daí naquele momento eu fiz assim, só um pouquinho. Aí saí correndo, liguei para o meu irmão mais velho, que é uma pessoa que considero muito, eu falei, Cláudio, acho que o Gilson vai se matar, porque ele tá tão sério, tá tão calmo, tá falando que vai sair de casa. Não, se acalme, vamos ver, converse com ele. E daí voltei lá e eu falei, Gilson, o que tá acontecendo? E ele falou, eu não consigo respirar, eu não sei quem eu sou, eu não sei mais meu nome e eu não posso mais ficar aqui em casa. E daí, naquela noite, nós não dormimos e ficamos conversando a noite inteira e daí foi realmente que eu vi em que estado o Gilson estava. Calma, vamos ver o que nós fazemos. E já no dia seguinte começamos a procurar ajuda, mas eu vou lhe ser bem sincero, a gente nem sabe que ajuda a procurar, o que ia fazer. E realmente nos 2 meses seguintes conversamos muito, eu daí mais do que nunca... Então isso ele teve essa atitude, mas demorou um tempo ainda. Ficamos ainda 2 meses, exatamente 2 meses depois, procurando ajuda e eu mais do que nunca me ajoelhando e pedindo uma luz, né? E no final desses 2 meses, as meninas daí meio que sabiam que alguma coisa estava acontecendo, mas não sabiam muito bem o quê. E daí, até que um dia eu falei assim, então tá bom, Gilson, o que você vai fazer da tua vida? Você não quer mais ficar aqui em casa, você não quer... E daí, vamos contar para as meninas o que você vai fazer, aonde que você vai morar. Então ele foi morar com uma tia, já tinha meio que tudo organizado. Sim. E daí vamos falar com as meninas, e daí naquela manhã de domingo a Ana Beatriz falou, pai, por que você anda tão quieto? O que está acontecendo? E daí eu falei, bom, agora é tua deixa para poder conversar. E daí ele disse, olha, o pai vai precisar sair de casa um pouco, eu não estou saindo, eu não sei se eu ainda gosto da tua mãe, o pai está um pouco confuso, está complicado. E ela levantou o dedinho e falou assim, você vai separar da mãe? E ele disse, não sei. E ela disse, porque para separar, pai e mãe precisam brigar e vocês nunca brigaram. E nós realmente, nós nunca tínhamos discutido, né, Gilson? Nunca, né? Nós nunca brigamos, né? Assim, nunca. As coisas normais, mas nada assim tão grave que... E daí... Naquele domingo que ele tinha decidido que ele ia sair de casa, eu falei assim para as meninas, então vamos fazer um jogo, vamos ajudar o pai a arrumar as malas. E como se ele tivesse ido para uma viagem, elas ajudaram ele a arrumar as malas, levamos até a casa da tia, e daí com a promessa de que ele fosse procurar ajuda, para ver o que estava acontecendo com ele. Por quê? Uma coisa é assim, padre, o relacionamento marido e mulher, e outra coisa era com as meninas ou era com a família, entende? Sim. Então, assim, se fosse uma coisa entre eu e ele, teríamos que conversar, mas com elas o vínculo nunca poderia ser quebrado. Exato. Então, ele teria que procurar ajuda para ver o que estava acontecendo com ele em primeiro lugar. E daí foi uma sucessão de situações, algumas positivas, algumas não, e eu mais do que nunca me refugiei com Nossa Senhora, porque eu sempre fui devota dela, e me ajoelhava e pedia uma luz para que a gente pudesse sair dessa situação e que, se eu não pudesse ter meu marido de volta ou minha família de volta, mas que as meninas não sofressem. Mas era o que eu pedia para ela, eu pedia uma luz. E daí foi quando o Gilson se tornou adolescente nessa saída de casa. Foi pra loucura. Sim. É uma atitude do homem, né? Realmente ele se... E daí nós 3 nos refugiamos mais do que nunca. E foi quando o Gilson daí conseguiu uma luz de uma pessoa que nós conhecíamos, que trabalhávamos juntos também e que tinha um grupo de jovens. Dá um tempo aí, depois nós vamos falar sobre isso.
Antes, porém, eu quero falar rapidamente com as meninas, né? Com a Maria Isabel. Foi para você aquele momento? Em rápidas palavras, assim, o que foi aquele momento para você, vendo seu pai, falando, tô saindo, tô indo embora? Então, a gente não entendia, né? Porque foi do nada. A gente tinha uma família num dia completa e do nada meu pai estava saindo de casa. Mas minha mãe sempre falava assim, o problema não é com vocês, o amor de pai sempre vai continuar. Então aquilo acho que confortava a gente, porque a gente sabia que ele amava a gente como pai. Às vezes aquele momento, como marido, não estava sendo suficiente, mas como amor de pai ele sempre tinha com a gente. Mas foi difícil entender o que estava acontecendo. Houve alguma revolta no seu coração? Então, eu demorei um pouquinho para perdoar essa vinda dele de volta para casa, mas quando a gente foi para a igreja, todo mundo junto, eu consegui perdoar e ver que o melhor é a gente, nós 4 juntos. Ótimo. E a Ana Beatriz? Olha, por eu ter sido, eu era muito criança, então eu não entendia nada. Eu achava assim, ele tá morando na casa de uma tia, daqui a pouco ele volta. Eu não conseguia entender tudo o que estava acontecendo. Aí eu olhava pra minha mãe e pra minha irmã, aí eu via que elas não estavam muito bem. E daí eu meio que percebia que a coisa não era tão simples assim, era mais profundo, né? Entendi. E daí pra mim foi bem difícil de entender. Então, até que... Aí você disse que até que conheceram uma pessoa, né, até que aconteceu alguma coisa na vida deles que mudou tudo. Então, aguarda um instantinho, daqui a pouquinho você vai saber o que aconteceu com a família do Gilson e da Jussara. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com Famílias Restauradas aqui pela TV Evangelizar. E estamos hoje falando direto aqui da casa do Gilson e da Jussara, né, contando a história dos dois, né, que se conheceram e o Gilson foi dispensado do seu trabalho, isso mexeu com o seu interior, abandonou a família achando que era o momento, né, por causa de toda a situação que ele estava vivendo, depressão que veio por conta disso. E de uma hora para outra, então, todas as meninas se viram sozinhas, né? A Jussara, a Ana e a Maria se viram sozinhas e elas tiveram que se virar. Até que, você ia falando que... Até que temos uma amiga que é responsável por um grupo de jovens muito grande aqui em Curitiba, né? O Grupo Chai, e que ela convidou o Gilson porque ela precisava de ajuda num retiro. E o tema do retiro era o filho pródigo. Olha só. E é interessante que em todo esse momento que ele saiu de casa, nós nunca deixamos de nos conversar, mesmo no período adolescente dele, porque nós sempre fomos, antes de tudo, muito companheiros, assim, muito amigos, sempre os melhores amigos. Então, assim, mais do que nunca, eu queria que o Justo ficasse bem. Então, a gente nunca deixou de conversar. E essa é uma atitude de quem ama. Né? Então, eu queria assim, enquanto esposa, me resolver com ele, mas mais do que nunca eu queria que o Gilson, porque o Gilson sempre foi um homem muito bom, muito íntegro. E quando as pessoas às vezes escutavam que ele tinha saído de casa, a gente escutava assim, nossa, a família de propaganda de margarina se desfez, sabe aquelas propagandas de margarina todo mundo feliz, todo mundo, né? Nossa, o que aconteceu com o Gilson? Nossa, o Gilson está doente, porque... Realmente era uma coisa inimaginável, assim, o que tinha acontecido. Então o Gilson participou desse retiro na função de ir ajudar. Na realidade, ele foi ajudado, né? E daí pela primeira vez na vida dele, ele foi tocado, o coração dele foi tocado, o Espírito Santo realmente agiu nesse momento. E ele percebeu tudo que ele tinha feito, ou da forma com que ele estava agindo, e o que é que ele queria a partir dali.
E daí ele me ligou chorando, dizendo: acabei de chegar de um retiro e precisamos conversar. Só que daí assim, padre, do mesmo jeito que aconteceu essa desestruturação da nossa família, Deus também agiu com que nós 3 pudéssemos nos organizar aqui em casa. Então, Sim. assim, nós já estávamos nos organizando, estávamos organizadas com o Gilson fora da nossa vida. Sim. Mas daí nós tivemos que pensar o que a gente queria. Continuar vivendo de uma forma com que a gente estava conseguindo sobreviver sem ele, ou a gente queria a nossa família de novo. E daí quando eu me ajoelhava para Nossa Senhora e eu pedia a minha família, e ela um dia me falou assim: tudo bem, Jussara, eu te dou tua família de volta, só que é o seguinte, você vai ter que aprender a perdoar. Perdão, né? Só que não é o perdão da boca para fora, é um perdão sincero, porque tudo que aconteceu foi muito grave, foi muito sério. E se você quiser a tua família restaurada, você realmente vai ter que mudar as coisas dentro de você. Sim. E daí, assim, é uma atitude do que eu queria viver naquele momento e do que eu podia viver. E daí nós queríamos a família restaurada. E daí eu precisei realmente trabalhar dentro de mim o perdão. Sim. Sempre vendo Gilson na figura de um homem bom que ele sempre tinha sido, dos momentos bons que nós vivíamos e naquilo que a gente queria para nós enquanto família. E não foi uma caminhada fácil. Vou lhe dizer que tão difícil quanto o Gilson sair de casa foi eu realmente me desfazer de todas as mágoas e situações para que aquilo limpasse o meu coração e o das meninas e para que o Gilson realmente pudesse ter a perspectiva de voltar para casa, Graças. num novo casamento, né? Ótimo. E o que aconteceu naquele encontro que mudou a sua vida? Na realidade é assim, padre, voltando um pouquinho, logo depois que eu saí, pelo fato de ter um bom caminho profissional, eu já fui convidado a trabalhar numa outra instituição e que nessa outra escola eu reencontrei essa professora que tinha trabalhado comigo e que era a coordenadora desse grupo. E aí num jantar do Dia dos Professores, ela chegou e falou assim: eu sei que você é católico, né? Eu preciso, nesse retiro, eu preciso de alguém que faça a questão das dinâmicas, que é um grupo de jovens. E alguém que fosse católico e que soubesse o que estaria acontecendo. Daí eu virei para ela e falei assim: com certeza, com o maior prazer. E já imaginando, eu até falei assim, também porque eu estou precisando de ajuda. As meninas estavam lá? Não, na realidade foi assim, normalmente os pais se envolvem no grupo de jovens a partir das filhas. Conosco foi ao contrário, foi a partir dos pais que elas se envolveram. Então nesse retiro que o tema era a volta do filho pródigo, como é um grupo que tem uma ligação muito forte com o Santuário Perpétuo Socorro, ele tem um momento mariano muito forte. E, inclusive, quando teve esse momento mariano, que ela se personifica em Nossa Senhora, e aí quando ela veio até mim e me tocou. E nesse tocar eu senti, que estava um momento bem escuro, eu senti que veio uma luz e realmente assim eu fui puxado. E aí você sentiu que era para voltar para casa? Era para voltar para casa. E quando você falou para ela, quero voltar para casa? Claro que foi bem difícil, né? Porque depois de tudo que eu fiz e tive esse momento fora, que foi um momento de loucura, tive momentos assim, fora do normal. É claro que ela estava muito magoada. Sim. E houve uma resistência. Eu tive que mostrar muito, provar para elas que realmente a minha vontade era voltar, que eu realmente, não que estava curado, mas que aquela névoa, aquela nuvem escura, estava se dissipando. Sim. Então ali foi um processo de reconquista, de todas, para mostrar que realmente eu vi que estava errado. Sim. Que o meu lugar era com elas e que eu realmente tinha que
Eu tinha que estar junto com elas, refazer a nossa família, restaurar a nossa família. E reconquistar também 3 pessoas, né? 3 pessoas. Porque a reconquista aí não era só de da Jussara, não. mas também das meninas. É claro também. que para Jussara, além da reconquista amorosa, a questão da confiança, porque eu quebrei a confiança dela. Exatamente. Né? Das meninas, é claro, o confiar também fazia parte, mas das meninas eu tinha um contato maior com elas, né? Tanto que de 2011 para 2012 nós fomos passar o Réveillon juntos, né? Viajamos, então assim, eu levava para a escola, o contato era com elas era grande. Ótimo. E o sentimento de vocês? Quando o pai entra por aquela porta lá com a mala de volta, chegando em casa, qual foi o seu sentimento? Foi de alegria. Né? Que foi até a gente, né, que chamou ele, na verdade. Ah, é? A gente fez uma festa pra ele voltar pra casa. Porque a minha volta para casa, claro, isso foi no final de 2011, então foi todo um processo de 2012. E a volta para casa foi no dia do meu aniversário. Então aquele dia foi um dia de festa, Foi. dupla, né? De muita alegria. Exatamente. Isso E como é que ficou a Ana, Beatriz, também naquele momento que o papai Eu volta? achei maravilhoso, né? Imagina, tipo, meu pai voltando pra casa. Ia voltar. Eu achava que ia voltar tudo normal, mas não, melhorou. Tudo. Ótimo, graças a Deus. Então aí a volta é para casa. Então, de tudo isso que a gente pega aqui, a gente vê quando tocamos num ponto, né, tocamos nesse assunto, parece que retoma um monte de coisa aí no coração, né? Por isso vocês choram, né? Mas tudo isso também ainda continua sendo limpeza, né? Continua sendo purificação. Muitas pessoas sublimam e não querem falar daquilo que passam ou sentem. E esse momento também eu tenho certeza que Deus está utilizando para, né, sanar e curar o coração de vocês, né? Assim também, né, você que está em casa, a situação do Gilson e da Jussara não é uma situação diferente de ninguém. E qualquer pessoa pode passar por isso. 3 meses agora eu fiquei de férias, né? Eu tenho direito a um ano sabático, depois de 10 anos. E nesses 3 meses fui rever também os meus 10 anos de sacerdócio, né? Saiba que eu também fiquei muito, muito tocado e algumas vezes pensei em, não, vou abandonar tudo, né? Por N situações que a gente acaba enfrentando nos 10 anos de sacerdócio. A vida também de padre não é fácil, né? E ali, então, fui a uma psicóloga, conversei, e quando ela me disse, padre, isso aí qualquer pessoa pode passar. Qualquer pessoa quer desistir de tudo, qualquer pessoa, então isso aí faz parte do ser humano. E muitas vezes nós queremos arrumar desculpas para abandonarmos tudo, né? E o que ela falou? Espera, dá tempo das tempestades acalmarem. O senhor vai ver que vai acalmar e isso aí vai passar. Isso aí é processo de todo ser humano. Todos nós vamos passar, em algum momento da nossa vida, vamos passar por situações assim. Então, espera a poeira baixar, que aí depois o senhor vai poder tomar uma decisão real, né? Não nas emoções. Porque nas emoções a gente faz o que você fez, né? Sai, aí machuca, e aí depois tem todo o processo da cura e de reconquista, né? De reconquistar. Então, assim, o que une o casal, se não a confiança? O que une uma família? A confiança, né? Então, graças a Deus que vocês estão juntos novamente, graças a Deus que... Mas depois do intervalo, nós vamos... dizer o que aconteceu com eles também lá dentro da igreja, né? É interessante isso também, né? Porque não só estavam, ele era mais ou menos da igreja, e aí depois houve esse tempo de distanciamento maior ainda, porque nesse tempo que você estava fora, você não procurou igreja, né? O contrário, você afastou mais ainda. E aí depois, então volta para casa, volta para a igreja, e aí depois, então, tem uma bênção especial. Mas depois do intervalo nós vamos falar isso. Agora, eu quero cantar uma música pedindo, então, que Deus cure o coração de vocês. Cura-me para amar, né? Essa música Deus me fez, me deu a graça da composição para quê? Para curar os corações.
E eu cantava e pedia a Deus também, me curava o meu coração de tantas situações que a gente passa também no sacerdócio, né? Às vezes de calúnia, de difamação, de coisas que não tem nada a ver e de uma hora para outra surge na cabeça das pessoas, assim, no olhar das pessoas, eu falo assim, o que é isso? Então, canto essa música para vocês, mas canto também para você que está em casa, você que já passou por essa situação. Põe tua mão nas feridas do meu coração, minhas dores eu entrego em tuas mãos, vem me curar, me libertar, vem enxugar minhas lágrimas com teu amor. Cura-me, Senhor, sara-me com teu amor. Cura-me para amar, liberta-me, renova-me. Só tu podes curar-me, Senhor. Tudo podes realizar em mim. Eu quero te amar, quero te seguir, quero te servir, cura-me. Eu quero te amar, quero te seguir, quero te servir, cura-me. Cura-me, Senhor, Senhor, sara-me com teu amor, sara-me com teu amor, cura-me para amar, cura-me para amar, liberta-me, liberta-me, renova-me, renova-me. Vamos para o intervalo e depois você vai ver o que aconteceu com essa família, mais ainda. Estamos de volta com Famílias Restauradas aqui pela TV Evangelizar. E agora contando, né, a história do Gilson, da Jussara, né, desta família, enfim. Depois de tudo o que aconteceu, tempo de separação, tempo de distanciamento da família, o retorno, e aí Deus fez mais ainda na vida deles, que ao levá-los para a igreja, né, eles tiveram duas graças especiais, para eles e também na vida das meninas, né? O que aconteceu, Gilson? Então, padre, como eu participei daquele retiro, e daí no ano seguinte nós começamos a participar de forma mais efetiva no grupo. Sim. E como eu falei, o grupo ele tem uma relação muito forte com o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uhum. E os jovens, como é muito forte com os redentoristas, então os seminaristas, o padre Celso, que é o atual reitor do santuário, também ele é o mentor religioso do grupo. Uhum. Então nós começamos a participar mais no santuário. Sim. E junto com os meninos, junto com os seminaristas, tudo. E aí a volta para a igreja foi natural.
Ótimo. Então, como antes era uma coisa assim para achar uma desculpa para não ir, agora nós A gente inventa uma desculpa para faltar outros compromissos para poder ir. Então, assim, nós começamos a participar de forma mais efetiva com o grupo. Ótimo. Aí surgiu o convite, primeiro para as meninas para fazer a formação de acólitas. Olha só. Logo após, nós para sermos ministros. Então, e isso junto com a questão do grupo. Ótimo. Sim. E até nos retiros do grupo, então, pela questão da educação física, eu faço uma palestra que eu trago a questão da área da saúde com coisas relações que têm passagens na palavra, na Bíblia. Ótimo. Então tem uma relação muito forte a questão da alimentação, da saúde, da atividade física, né? Porque Jesus foi muito ativo, né? Em todas as passagens, caminhava e tal. E no final, normalmente eu dava o meu testemunho, né? Dessa questão da restauração. É claro que com o tempo vai passando e o foco nosso, que antes era uma questão do destruir e do voltar, agora está bem como nós falamos, agora o foco nosso é o perdão. Ótimo. E que hoje também é base de todo o relacionamento, né? Porque todos os dias a gente tem que perdoar, sim, né? E nós mostramos que o perdoar, nem falamos muito no momento ruim, mas o foco nosso é a questão do perdoar, que o perdoar é importante, né? Mostrando o grande exemplo da Jussara e das meninas em me perdoar e eu saber aceitar esse perdão e realmente mostrar para elas que eu estava merecedor desse perdão, né? Também. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. E para você, Jussara, ver as meninas como acólitas e você também, né, vendo o Gilson e vocês juntos ali como ministro? Então, sabe que quando às vezes o padre fala na missa, né, nesse momento, vamos pedir aquela maior graça e assim... E a primeira coisa que eu sempre penso é assim, obrigado, Senhor, que estamos aqui para te servir, que eu acho que de tudo essa é a maior graça. É verdade. Então, assim, estarmos nós 4 lá, cada um na sua função, e podermos hoje sermos merecedores de passar a palavra de Deus para as outras pessoas, sabe? E as duas, enquanto jovens, mostrar para outros jovens que elas não deixam de ser adolescentes, mas estando perto de Deus, estando dentro da igreja. Então, assim, a gente não podia querer coisa melhor na vida. Ótimo. Sabe? E eu acho assim, o que traz a gente na igreja, mais do que nunca, é porque hoje elas percebem e elas entendem tudo o que acontece dentro da igreja. Eu acho que isso é uma das grandes diferenças. Elas hoje saberem o porquê da missa, todos os passos que quando o padre fala com a gente ou quando dá as orientações, o que tudo aquilo a gente pode trazer para a nossa vida. Ótimo. Então, assim, quando a Marisabel diz que hoje a gente acha desculpa para faltarmos outros compromissos para não faltarmos na igreja, a igreja hoje faz parte de uma rotina de vida nossa, é um hábito. Graças a Deus. Sabe? Então, assim, para mim é uma felicidade grande quando elas se paramentam todas e elas entram junto com o padre no altar. É como se elas dissessem assim, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu tenho para transmitir para vocês, que ele é importante e ele é o meu melhor amigo. Ótimo. Vocês são uma família feliz? Com certeza. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E a intercessão de Nossa Senhora. Com a intercessão Então, de Nossa Senhora. as famílias que estão em casa também podem experimentar isso. Talvez por N situações. De repente, a família que está distante, por não ter muito contato mesmo. Né? Tem muita gente que não tem contato. Dentro de casa, a casa praticamente é só um dormitório. Né? Todos os dias vão trabalhar e chegam em casa só para dormir. Mal conversa. Pai que não conversa com os filhos, a esposa que não conversa com o esposo que não conversa. Enfim, né? N situações que vão afastando cada vez mais uns dos outros e nós vamos tendo ali uma família distante. Né? Ou seja, Deus quer uma família feliz, assim como a família deles, que passou por todo esse processo e ainda vai continuando as curas, vai continuando as restaurações, com toda certeza, assim também pode acontecer na sua vida. E até você que já se separou mesmo. Deus pode mudar tudo.
Vamos cantar uma música agora, antes de a gente rezar, né? Pedindo ao Senhor que venha e restaure a vida e a família de cada um. Abre as portas do céu, Senhor. Peço que ouça a minha oração. Abre as portas do céu, Senhor. Ouve o meu clamor. Apresento minha família. Apresento como ela está. Apresento a minha fé. Senhor, quero acreditar que tudo fará. Apresento minha família. Apresento como ela está. Apresento a minha fé. Sei que tudo fará se eu acreditar. Eu creio, minha família vai mudar. Eu creio, o Senhor renovará. Eu creio em minha família restaurada. Eu creio, um novo céu viverá. Senhor, aquilo que está fazendo na vida da Jussara, do Gilson, da Ana, da Maria. Senhor, assim, eu te peço que visita a casa agora que está junto conosco nesse programa. Visita essa família, visita essa pessoa que pede diante da televisão. Visita essas pessoas que sofrem, Senhor. Pessoas que estão sofrendo por uma separação, por um distanciamento, por falta do diálogo, por falta do perdão. Quero te pedir, Senhor, hoje, por intercessão de Nossa Senhora, do perpétuo socorro, que ela interceda, que ela realmente ajude a esta família que precisa do perdão. Você mesmo que está nos ouvindo nesse instante, nos vendo nesse instante, participando conosco, a sua família não está restaurada por causa da falta do perdão. No nome de Jesus, então, que o perdão seja dado, que todas as maldições sejam quebradas, que a bênção seja derramada sobre a sua casa, sobre a sua família e que vocês vivam um novo céu, um céu, que a sua casa seja cheia de muita paz, de muita alegria, que é o que eu desejo aqui para esta família. E eu peço, Senhor, para que proteja esta família, família do Gilson e da Jussara, para que eles sejam sempre abençoados e vivam sempre nessa alegria, Senhor. Que os teus anjos estejam acampados aqui ao redor deles. Que esse testemunho, Senhor, fortaleça-os cada vez mais. Te pedimos, te clamamos, por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigado a vocês pelo testemunho. Obrigada. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Muito bom conhecer vocês também, tá? E que Deus abençoe você que está em casa, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Eu creio, minha família já mudou. Eu creio, o Senhor já restaurou. Eu creio, minha família renovou.
céu viverá. Amém. 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 Obrigado. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.